Isso era carta cantada, ô Lino. Ou alguém tinha dúvida... Hã? Renatão, que a Rafaela vai trazer? Não sei se ela vai trazer o Renato, mas o Cruzeiro tá louco para anunciar. Mas parece que a diferença é muito grande, cara. O Renato não é bobo, né? Na hora de pedir, o Renato jogou bem para cima. Mas ele tá errado. Ah, não Ele tá errado. Do jeito que o Cruzeiro tá pagando. E o pacote todo. É. E vou ter que comandar isso tudo. Ele tá certíssimo. No primeiro jogo, eu fiz o jogo São Paulo e Cruzeiro. Do nada, o Matheus Pereira, a porta foi apertada da pré-temporada, ele falou, sei que vamos ver se eu vou ficar. Do nada. Acho que isso é o quê? Não é um vestiário simples de administrar, Não, né? os caras estão vendo que tem dinheiro. Por que não vai pegar? Se E aí o Matheus que tá jogando, que é o melhor jogador, tem um contrato, aí chega outro ganhando 3 vezes mais do que ele ganha. Assinou o contrato. Não, mas assinou o contrato, mudou. O clube foi vendido, é outra situação do clube. Sim, me falaram hoje. que a gente estava numa fase de recuperação, que o Cruzeiro estava vindo da segunda divisão, que era outra história, tinha que entender. Não é fácil entender, não. Rafa Potter já está fechado? É o Renato Portaluppi mesmo? Boa tarde. Oi, Lino. Boa tarde para você, para o Praz, para o Roger, Conrado, meus amigos. Então, o Cruzeiro trabalha com bastante otimismo com o nome do Renato, é o plano A, ninguém esconde isso, até porque no ano passado, quando o Diniz já estava naquela situação de não entregar resultados, a gente lembra muito bem como terminou o ano do Cruzeiro, com aquela entrevista até na última rodada do Campeonato Brasileiro do Diniz, que naquele momento estava sendo confrontado com os jornalistas, praticamente sendo avisado de que ele não continuaria para a temporada de 2025, e ele deu a entrevista com palavras muito fortes, entendendo ali que estava havendo uma falta de respeito, optou-se então pela permanência do Diniz naquele momento, mas sim, o Cruzeiro já havia entrado em contato com o Renato Portaluppi e sabia um pouco dos moldes, do que o Renato gostaria, caso aceitasse um trabalho no Cruzeiro. Claro que no ano passado o Renato disse que queria terminar o trabalho dele no Grêmio, foi o que aconteceu, e agora eles já trabalham numa conversa em que o Cruzeiro já tinha uma ideia, porque já tinha tido esse contato com um treinador, para que também o Cruzeiro faça dar certo, né? Porque no início da temporada o Cruzeiro se movimentou demais no mercado, a gente sabe dos grandes nomes que trouxe, Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno, Eduardo, então precisa de que esse elenco dê certo, né? Que esse investimento alto dê certo, precisa de um treinador, então o Cruzeiro trabalha com o plano A do Renato, confiante que o Renato aceite, mas também já está de olho em outros treinadores, então até estava conversando com o Gabriel Duarte, né, o setorista do GE. Globo, a apuração dele que Luiz Castro seria uma possibilidade, seria um nome aí a ser avaliado para substituir o técnico Fernando Diniz. O Diniz que ontem, né, depois de, pelo que a gente apurou nos bastidores, depois de uma reunião online, o Diniz foi desligado do clube, foi até a Toca da Raposa 2, se despediu junto com o Eduardo Barros, auxiliar técnico do Cruzeiro, ele ex-auxiliar, né, auxiliar do Diniz, eles se despediram de todos os funcionários, se despediram do elenco, enfim, agora está todo mundo na expectativa para saber quem vai ser o substituto e o Cruzeiro trabalha com otimismo que seja o Renato Gaúcho. Pois é estranho, né, cara? Quem tem Renato e Luiz Castro teve o Diniz, pelo jeito, sabe pouco do que quer, né? O Cruzeiro... Te fala um negócio, se estão achando que o Renato pediu alto e vai atrás do Luiz Castro, no mínimo, mesma pedida. Jamais. Cara, mas eu me questiono sobre o perfil de treinador, né? Ainda há pouco a gente discutia que o perfil do treinador boleiro tinha passado. O Renato é mais que o boleiro, né? O Renato tem mais a oferecer. Ele gosta de ter esse perfil, é muito mais do que o boleiro ele, né? Mas isso aí colou nele. E eu achei que isso aí, ao invés de ajudar, atrapalhasse o treinador brasileiro. No caso do Renato, parece que não afeta ele. Porque ele tem resultados, né? Apesar do ano passado não ter sido tão bom assim, foi ruim, na verdade, os outros trabalhos dele mostram que ele entrega, né? E aí eu acho que o meio do futebol deve conversar, os próprios jogadores, o cara é muito querido pelos jogadores, e assim, foi o que o Roger falou, ele é muito mais do que essa alcunha aí só de boleirão, né? Eu acho que ele tem uma equipe que ele confia, ele não é bobo, né? Ele não fica querendo só ele fazer tudo, ele tem uma galera para ajudá-lo ali na montagem do time. Então eu acho que se o perfil é esse, que a primeira notícia que saiu, né, do Cruzeiro era um perfil evitar estrangeiro, cara acostumado a trabalhar com jogadores brasileiros, e aí tem que ser um cara de nome, de peso. Acho que o Renato Gaúcho é o perfil
ideal. E ele, junto com o Grêmio, né, já fez muitas vezes isso que precisa ser feito no Cruzeiro. Que é bom que seja dito. O Cruzeiro tem alguns pontos de interrogação nesse elenco. Muito bom contratar Gabigol, é muito bom contratar o Dudu, mas não está chegando o Gabigol do auge, não está chegando o Dudu do auge. É uma dúvida. Eles vão voltar a jogar o que eles já jogaram? Isso é uma dúvida. É um ponto de interrogação. A gente torce, eu acho que isso vai acontecer, mas as últimas 2 temporadas, vamos pegar assim, eles não jogaram o que o torcedor do Cruzeiro espera que eles joguem. Eles vão ter que jogar mais. E você pode até ir além dos 2, né? O Cássio não é o Cássio, aí você pode até aumentar, umas 3 temporadas, que o Cássio não é o Cássio. Tem muita interrogação. Então tem essas interrogações. Então você precisa de um cara grande. Aí eu estou falando disso, interrogações, que várias vezes o próprio Renato e o Grêmio já fizeram isso. Contrataram alguém que estava em baixa, aí o jogador chega lá no Grêmio e joga muita bola. E o Renato já fez esse trabalho. E precisa ser feito isso. Não está chegando o Gabigol, que estava voando de fazer vários gols. Não está chegando o Dudu, que estava voando na ponta e criando várias jogadas. Não, estão chegando os jogadores que estavam na reserva. E porque não estavam bem. O Eduardo era reserva no Botafogo. E reserva entrando pouco. Talvez por isso eles queiram um treinador que tire algo mais desses jogadores. Imaginem que o Renato tenha esse perfil. Mas, por exemplo, eu imaginava que isso depusesse contra o treinador brasileiro essa história de ser o boleirão do vestiário. Ô, Lino, eu acho que pra fora, sim. Mas quem é aqui do Brasil, que conhece mesmo e conversa com quem trabalha com o Renato, tem um entendimento diferente. Eu concordo com o Roger. O Renato vende muito isso, mas é além disso. Senão ele não teria feito o que fez com o Grêmio em 23. Pô, ele foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio. E olha... E a gente tem que lembrar o contexto do ano passado do Grêmio, né? É absurda a diferença de elenco que tinha para Palmeiras, para Botafogo, e o Renato conseguiu levar o Grêmio lá para cima. Então, assim, ele... Com enchente e tudo, né? Criou esse personagem. Para quem tá de fora, de repente, para quem não é do meio futebol, é ruim, mas a gente que tá no futebol sabe que não é só isso, né? Que o Renato não é só o boleirão. Agora, eu tava no Troca de Passes, ontem a gente discutiu isso. Cara, a gente vai ficar discutindo o programa inteiro se a gente quiser entender o perfil de treinador do Cruzeiro, qual é o projeto esportivo do Cruzeiro, porque... Qual é? Eu não consegui ter a mínima noção. Eu pensei que tinha um norte com o Diniz, porque o Seabra sai, o Seabra era o treinador da outra gestão, ok. Embora eu não concorde com a troca, mas entendo. Aí veio o Diniz. Aí em 4 jogos, 3 semanas, tomando o cara embora. Desde desse ano, né? Dessa temporada. O Diniz tem 20 jogos e 4 vitórias. São números bem ruins. A contratação do Diniz foi uma oportunidade, isso dito lá de dentro, né? Conheço muita gente lá dentro. Eles entenderam que seria uma oportunidade de trazer o Diniz num momento em que o Diniz estava no mercado, depois de sair de seleção brasileira do Fluminense. Eles entendiam que o Flamengo poderia... tinha a questão do Tite, se ia ficar, se não ia ficar, que o Tite ia ser demitido e tal. Eles entendiam que o Flamengo poderia ir em cima do Diniz. E aí anteciparam esse processo para ter um treinador que tinha acabado de sair de seleção brasileira, que tinha acabado de ser campeão de Libertadores. E desde o início isso não funcionou. Aí termina o ano, né, o último jogo contra o Juventude, praticamente o Diniz demitido. A Potter pode falar até mais sobre isso. Todas as informações de Belo Horizonte, de Minas Gerais, é que ele estava demitido. Que terminaria o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro daria adeus pro Diniz. Roger, e ele foi demitido no ano passado, né? Ele foi demitido, sim. Porque assim, esse ano ele não foi demitido. O que ele fez para ser demitido esse ano? Não, exatamente. O que ele carrega do ano passado e também 2 jogos de Campeonato Mineiro que ele não ganha do Atlético, perde para o Atlético e empata com o Betim. Isso era carta cantada, Lino. Ou alguém tinha dúvida que o Campeonato Mineiro ia determinar a saída do Diniz. E não só pelo que estava sendo apresentado dentro de campo, por tudo que... por todo o entreveiro de bastidores. Alexandre Matos. Entre ele e Alexandre Matos, entre o Pedrinho. Porque tudo que foi ventilado saiu da boca de dirigentes e de cargos... Quebra de confiança nesse alto escalão aí, não tem como. Aí ele tem que espinafrar todo mundo numa entrevista depois do jogo do Juventude, botaram um galho dentro, não, vamos segurar com ele até o campeonato estadual. O que mais me incomoda é o seguinte, e aí o Praz também tem prioridade para falar. Você começa uma pré-temporada
E eu não estou falando só do Diniz, não, porque foi mandado o preparador físico embora, né? Com um tipo de trabalho, com valências que você tem que priorizar para um determinado jogo, que é um jogo de aproximação, de campo curto, de passes curtos e de muita recomposição em alta velocidade. Aí você vai para um outro treinador, não sei qual, que você vai pegar um time preparado para um tipo de jogo e vai ter que reconstruir isso. Não é uma reconstrução tática, técnica, é uma reconstrução física. Tudo que o Cruzeiro fez até agora de pré-temporada física, joga fora. O Renato vai lá e acerta agora. Aí o Renato vai lá e resolve. Lino, montagem de elenco. Aí chega o treinador, eu não quero um centroavante assim, eu quero um centroavante de área. O Cruzeiro é difícil. Cara, tá difícil de explicar o Cruzeiro. Ô Potter, isso era carta cantada há bastante tempo. Demorou até. Exatamente. E até na pré-temporada dos Estados Unidos, né, que eu pude acompanhar um pouco mais de perto, porque estava lá, teve uma entrevista coletiva do Pedro Júnior, que é filho do empresário Pedro Lourenço, ele é vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, dono da SAF, e do Alexandre Matos. E eles disseram assim nessa entrevista, eles falaram, contratamos e fechamos a janela. 9 contratações, nomes de peso, né, a gente já falou aqui desses nomes, e agora a gente precisa de resultado. Então, o que deu para entender ali nas entrelinhas é o seguinte: contratamos, o Cruzeiro em 2025 precisa brigar por títulos, o Roger sabe muito bem como é a competitividade aqui, inclusive do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro não ganha há um bom tempo e vê o rival ganhar, né, nos últimos anos, a última vez foi em 2019 para o Cruzeiro, então existe essa pressão, o Campeonato Mineiro é importante sim, mas o que dava a entender era justamente isso. Movimentamos o mercado, contratamos grandes jogadores, agora precisa vir o resultado. E aí começa o Campeonato Mineiro com uma vitória que veio logo depois da viagem, né? Porque o time jogou o clássico na FC Series, o amistoso, 0-0, viajou, já no dia seguinte estreou no Mineiro, aí vence. Não era o time com todas as estrelas, mas aí aí vem o Atlético, perde, já a pressão já fica muito grande, porque o Diniz já é vaiado nesse jogo. Aí tem o jogo contra o Betim. 1-1, Diniz já sendo vaiado no primeiro tempo. Jogadores que costumavam entregar, porque a gente está falando muito das novidades, dos reforços que chegaram, e o Conrado até pontua muito bem. Mas como chegaram, né? Em que momento da carreira chegaram? Mas também tem os jogadores como o William e o Marlon, por exemplo, que no jogo contra o Betim foram substituídos e foram vaiados. E a gente lembra do William no ano passado, quanto foi importante para o Cruzeiro, jogador que inclusive foi convocado pela seleção brasileira, lateral direito, que não está entregando. Então tem todo esse contexto junto aí para a demissão do Diniz. Mas como o Roger bem lembrou, naquela última rodada em que teve a entrevista coletiva e que o Diniz deu uma resposta muito dura depois de ouvir que estava sendo desligado do Cruzeiro naquele momento sem ter sido comunicado oficialmente, a gente já percebia que o caminho estava muito curto, precisava de resultados. Os resultados não vieram, então não houve essa paciência do que a gente costumaria pensar, mas é o início de temporada, foram só 3 jogos no Campeonato Mineiro. Não, já era o